Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, que vai nos dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia em barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se tal fizer o mal, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se encontra aqui no livro de Jeremias é uma palavra bastante conhecida. Quando Deus vai falar para o profeta o que ele desejaria fazer com aquele povo, um povo que estava indo para o caminho da idolatria, um povo que estava seguindo outro percurso, um povo que não estava dando ênfase à palavra do Senhor. O profeta Jeremias era aquele profeta que profetizava, que alertava o povo, mas o povo não estava dando ouvido. A gente vai ver, se a gente for dar continuidade, a gente vai ver quantas maldades, perversidades fizeram com o profeta Jeremias. Jogaram Jeremias em uma cisterna cheia de lama, botaram Jeremias em uma gaiola no meio da praça, chicotearam Jeremias, e mesmo assim, Jeremias, com toda a perseguição que passou, não deixou de falar a palavra de Deus. Pois bem, um belo dia Jeremias está, não sei, que no seu lugar que ele costumava ficar, eu não sei, ali na sua casa, e veio a palavra do Senhor até Jeremias. O que eu aprendo com isso? Que quando nós andamos na dimensão daquilo que Deus quer para a nossa vida, os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mesmo uma nação, um povo, não dando ouvido para o que Jeremias estava falando, Jeremias mesmo assim ouvia a voz de Deus e não cessava, não cansava de falar. E Jeremias foi este profeta que ali estava profetizando, e o povo não estava dando ali importância para a voz de Jeremias, que Deus falava com ele próprio. E no versículo 1 do capítulo 18, Jeremias vai nos mostrar pela palavra de Deus o que Deus quer que aquele povo faça, como Deus quer que a gente viva diante da sua palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeiramente, Jeremias estava ali em um lugar de conforto na sua casa, e a palavra veio a ele e disse: olha, levanta.
Deus deu uma ordem para Jeremias: levanta e desce à casa do olheiro, porque lá eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Lá você vai ouvir as minhas palavras. A primeira atitude, a primeira vertente, a primeira verdade que eu aprendo com Jeremias aqui é que ele não questionou a voz de Deus. Jeremias tinha 1001 motivos para dizer: Senhor, eu não vou mais falar. Senhor, esse povo não ouve. Senhor, não adianta. Toda vez que eu vou profetizar, eles me batem, eles me jogam no calabouço, eles me prendem numa gaiola. Senhor, não adianta, esse povo não vai me ouvir. Como muitas das vezes, trazendo para o nosso contexto, às vezes nós queremos colocar empecilhos e inventamos desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para não pregar a palavra. Porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, porque tem outro que vai fazer. Mas Deus nos escolheu para pregar a palavra dele. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E ele faz a promessa: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E ele nos deu essa ordem. A diferença é que quando vem as oportunidades, às vezes por nós estamos cheios das coisas que não é necessária, às vezes passa despercebido falar do amor de Deus para aqueles que estão perto de nós. Mas Jeremias não questionou. Jeremias não inventou nenhuma desculpa. A Bíblia vai dizer que quando ele viu a palavra dizendo a ele: levanta-te e desce. E aqui eu aprendo que nós temos que descer até a casa do olheiro. Aqui ele traz uma figura: vai lá na casa do olheiro, ele está ali fazendo a sua obra. E Jeremias foi lá e viu o olheiro trabalhando com aquela roda, fazendo a sua obra com argila. Mas hoje o olheiro é o próprio Deus. Nós temos que descer aos pés do Senhor, descer daquilo que nos afasta de ir lá fazer a obra. Descer do egoísmo, descer daquilo que a gente acha e pensa que está fazendo certo. Descer até a casa do olheiro. Hoje o olheiro é Deus. Hoje o olheiro é Jesus Cristo. Ele é que tem que nos fazer, refazer quantas vezes for necessário, até que o vaso esteja pronto. Mas a gente vai ver, Jeremias agora ouve essa ordem: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu paro para analisar, para imaginar, por que Deus não falou ali a palavra onde Jeremias estava? Foi necessário Jeremias levantar e ir até a casa do olheiro, para que ele também veja, ele ali prestasse atenção no que aquele homem estava fazendo, para assim vir o discernimento da palavra de Deus. E no 3 ele vai falar: e desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Jeremias aqui está dizendo: eu obedeci, eu ouvi a voz de Deus e eu fui até a casa do olheiro e eu vi o que ele estava fazendo, a sua obra sobre as rodas. Que obra é essa, Jeremias? Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer.
Meus irmãos, aqui eu entendo que agora Jeremias viu o trabalho daquele oleiro fazendo ali o seu vaso, mas o vaso se quebrou. Mas cada vez que ele fazia, o vaso quebrava. E ele não desistiu de fazer um vaso conforme o que ele queria. E às vezes, nós somos esse vaso. E quebra na mão de Deus. E Deus não desiste de fazer em nós o que parece bem aos olhos dele. Quantas vezes esse vaso que somos nós nos quebramos em pensamentos, em comportamentos, em palavras, em atitudes. E quando a gente vai ver, já fez, já se comportou, já falou, e o vaso está trincado, rachado. Mas Deus não desiste de fazer de novo, quantas vezes for necessário, para que eu e você possa ficar da forma que Ele quer que a gente fique. Conta-se uma história que ali foi um homem comprar um vaso. E ali ele viu vários vasos naquele lugar. E ele viu um vaso que estava rachado. E ele viu os vasos que estavam bons. E os vasos rachados, o dono do estabelecimento botava no chão, embaixo. Mas os bons ele colocava na prateleira. Porque ninguém vai querer comprar um vaso com alguma imperfeição. Só vai querer aquele vaso que é bom, que é bonito, que está perfeito. Para um vaso se tornar perfeito, várias das vezes, aquele olheiro, ele tem que fazer e refazer, para estar na posição de vender. E depois que ele faz, ele coloca no fogo, para ali tirar todas as impurezas. Passa por vários processos. E aquele vaso que estava bom passou por esse processo. E agora aquele homem compra aquele vaso e coloca em sua mesa, em sua estante. Mas ele não coloca ele como ele comprou. Ali ele bota uma planta, ele bota um enfeite, ele bota alguma coisa dentro daquele vaso. Porque o vaso que estava completo agora está perfeito. Ele comprou um vaso bom, sem nenhum defeito, mas ele estava imperfeito. Ele estava, ele estava incompleto. Ele estava perfeito, mas estava incompleto. Porque ele comprou aquele vaso perfeito e agora levou para sua casa e colocou ali uma planta, um arranjo dentro daquele vaso. O vaso que estava perfeito, agora está completo. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. A moral da história, nós somos esse vaso completo, porque foi Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Mas para que a gente seja perfeito, a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. E não diferente daqui, quando Jeremias vai dizer como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma adversidade, algumas provações, é Deus nos refazendo. É Deus nos dando aquela provação, aquele cargo que a gente consegue carregar.
para ele fazer um vaso conforme ele quer. Jeremias vai ser bem claro quando ele vai dizer: o vaso se quebrou na mão do olheiro. Esse vaso somos nós, meus irmãos. E graças a Deus que nós estamos quebrados, mas estamos na mão do olheiro, que vai refazer outra vez. É quando vem a agonia, quando vem a tristeza, a gente se quebra. Quando a gente perde algo, alguém que a gente ama, ou quando uma escolha que a gente fez não dá certo, o vaso está quebrado, mas está na mão do olheiro. E quando ele refazer, vai estar da forma que ele quer que fique. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Depois que Jeremias passou pelo aquele processo de ver, de descer, ir à casa do olheiro e ver que agora aquele olheiro estava fazendo ali um vaso, mas se quebrava. Mas ele não desistiu, ele não jogou aquele vaso que quebrou fora, ele fez outro e ficou da forma que ele queria. Agora ele veio, viu e ouviu a palavra do Senhor. Agora no versículo 5 a Bíblia vai dizer: então veio a minha palavra do Senhor. Quando nós estamos passando por algum processo, alguma fase na nossa vida, às vezes a gente não entende. No meio daquele processo, no meio daquele percurso, o porquê está acontecendo isso. Mas Deus, Ele nunca deixa o deles confundido. Deus não é um Deus de confusão. Deus agora mostra a Jeremias, ó Jeremias, por que eu mandei você vir aqui? Ó Jeremias, por que eu mandei você descer a casa do olheiro? Ele vai dizer: então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Porque aquele povo estava andando em idolatria. Aquele povo estava todo quebrado espiritualmente. Não estava dando mais ouvido à voz de Deus. E Deus estava falando com aquele povo: ei, vocês estão nas minhas mãos. Ele não desistiu. Foi preciso ele fazer com que aquele povo passasse por um período de escravidão no cativeiro. Veio Nabucodonosor, acabou com aquele povo, com aquela cidade, levou alguns cativos para a Babilônia, mas depois Deus fez com que aquele povo voltasse para a cidade que eles não deveriam sair, porque aquele povo estava na rebeldia. Aquele povo matava seus próprios filhos. Aquele povo acabava com seus próprios filhos, oferecendo a um Deus que na mente dele ia dar prosperidade para ele, a Moloque. E Deus nunca mandou que aquele povo matasse seus filhos, sacrificasse seus filhos. E aqui eu entendo que o povo estava assim, nessa decadência. E eu olho para o contexto que nós estamos vivendo hoje e vejo o povo nessa mesma decadência. Em um caminho de idolatria, em um caminho errado, afastado da presença de Deus.
E Deus ainda está dizendo para os profetas dele nesse tempo: ó, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Fazer o que, Senhor? Quebrar e refazer e deixar conforme eu quero que fique. Porque quando Deus foi lá no Éden para fazer o homem, ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus quer, o que Deus pensou para o homem foi colocar o homem conforme a imagem e semelhança dele. Mas o homem desobedeceu a voz de Deus e ali entrou o pecado, e a gente vai ver que tem pessoas que deixam essa imagem e essa semelhança de Deus sair dele próprio e começa a ter outra imagem e semelhança, a qual Deus não criou para ser assim. Mas aqui Deus está falando, diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos como um barro na mão de Deus. Agora não na mão de um olheiro com um equipamento ali na roda para fazer aquele vaso, mas na mão do olheiro que é Deus. Agora não para fazer um vaso que vai colocar na prateleira e se alguém comprar e não tiver cuidado vai cair, vai quebrar. Mas o que Deus quer moldar dentro de nós somos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é mostrar a verdade, é mostrar o caminho, é mostrar uma vida eterna, é ser separado, é que nós sejamos perfeitos como Ele é, seres perfeitos como meu Pai Celestial é. Deus quer que eu e você andemos aqui como Ele andou. Na dimensão do Espírito, lutando, vencendo, porque a gente já entra numa guerra, numa luta mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nada. Porque o amor dele é tão grande que nos constrange, porque Ele nos amou de uma tal maneira que nos entregou o melhor bem, o maior bem, o melhor presente que um ser humano pode ter, que foi seu Filho. E Ele está dizendo aqui: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha que ele está dizendo: olha, no momento em que eu falar que eu vou derrubar, que eu vou destruir, que eu vou entrar em juízo com ele, mostrar a justiça do reino de Deus. Se aquela nação, se aquela pessoa, eu posso aqui socializar para aquele indivíduo que está andando em um caminho errado, que está fazendo de sua vida o que bem quer. E Deus está dizendo: no momento que eu ouvir a minha voz, no momento que eu usar um louvor, uma pregação, um servo meu, até o silêncio de Deus é uma resposta. E se essa pessoa se arrepender, aquele mal que ela estava caminhando, aquele caminho tortuoso, Deus vai transformar em bênção. Olha o que ele fala aqui: no momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, que para arrancar, para derribar, para destruir,
e a tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava me fazer. Nós temos que nos converter todos os dias da maldade pecaminosa da carne, daquilo que não agrada a Deus, para que eu e você possa ter uma vida em santidade. Aí tudo que a gente estava pensando que estava no caminho certo, mas estava indo para um caminho errado, agora Deus vai nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que há caminho para o homem, que parece que é vida, mas o final é a morte. O que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? E Deus está dizendo, no momento que você se arrepender daquilo que você faz, que desagrada a Deus, você vai ter uma vida em santidade. A renúncia, aquilo que Deus abomina, é o caminho para ter uma vida em retidão e um relacionamento com Deus. Mas ele termina dizendo, no momento em que eu falar de uma grande gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Aqui ele já fala. E quando eu falar das coisas, quando ele diz, no momento que eu falar de um agente, de um reino, para edificar, para plantar, no momento que ele ensina a sua palavra, que ele está nos mostrando como nós temos que viver, e se aquela pessoa não deu ouvido, olha aqui Jesus, o que Deus disse que ia fazer. E ele fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que disse que ia lhe fazer. Então, quer ter um crescimento espiritual? Deixa o olheiro fazer e refazer quantas vezes for necessário o vaso que somos nós. Que nós possamos dar ouvido à voz de Deus, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a nossa vida. Esta palavra veio nesta manhã para que a gente possa refletir qual é o caminho que nós estamos seguindo, qual a direção, como nós estamos nos comportando, porque Deus tem o melhor para mim e para você, meu irmão, para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos entender o plano de salvação que Ele tem para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nos nossos corações. Que esta palavra possa fazer guarita e que nós possamos meditar e se humilhar diante de Deus. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.